Abrissem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e versículo 1. Quem pudesse colocar de pé, meus irmãos, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e versículo 1. Com máscara ou sem máscara, nós vamos adorar a Deus, porque Jesus nos deixou uma promessa, que essa era a igreja dele e as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. E nós fazemos parte dessa igreja bendita e santa. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? Vamos ler o texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo ele a Pedro e a João que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro e nem prata, mas tudo o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto e se pôs em pé. E passou a andar e entrou no templo com eles. E saltando e louvando a Deus, continuou o seu trajeto. Pode colocar a Bíblia no seu assento e vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e soberano Pai, eis-me aqui mais uma vez na Tua presença, meu Deus. O Senhor sabe que sem a Tua presença eu nada sou. E te peço agora, me capacita nesse lugar, ó Pai. Que eu não fale as minhas palavras, mas que eu fale palavras diretas do Teu trono, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha me conduzir nessa tribuna, meu Pai. E que eu possa dizer algo aos corações desses irmãos que aqui se encontram, aqui no templo e ouvindo pela internet, meu Deus. Que a partir desse momento eu possa diminuir para que o Senhor cresça, meu Pai. E que pessoas venham ser impactadas nesse lugar, ó Deus. Fica conosco, meu Pai. O Senhor tem a liberdade de curar, de manifestar o Teu Espírito agora. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podeis se assentar, meus irmãos. Quando o pastor Juan me deu essa incumbência de estar ministrando a palavra de Deus hoje, geralmente quando eu fiz uso dessa tribuna aqui, preguei nesse lugar, a gente fica querendo trazer uma palavra que vai impactar os irmãos. A gente vai lá e busca subsídios teológicos e procura detalhar tudo aqui. Mas hoje, a partir do momento que ele me deu essa incumbência, a única coisa que eu fiz, não que das outras vezes eu não fiz, mas dessa vez a única coisa que eu fiz foi orar a Deus e falar: Deus, fala naquele lugar. Porque a palavra de Deus, ela não precisa ser uma palavra cheia de detalhes, não precisa ter riquezas teológicas. A palavra de Deus, ela tem que ser expressa e o Espírito Santo tem que abençoar a vida do povo. Eu estou vendo na minha casa a história de um cara chamado Billy Graham. Esse cara impactou um tempo. Esse cara, a pregação dele era a mais simples possível. Ele pregava que Jesus salvava, que Jesus curava e que Jesus poderia dar o céu para as nossas vidas. E esse cara pregou para mais de 128 milhões de pessoas no nosso tempo. E foi o maior evangelista que essa terra já viu. Então não precisa de riqueza, de detalhes. E essa palavra que eu vou trazer para os irmãos nessa noite é uma palavra simples, mas eu creio que vai falar aos seus corações. Então, a partir desse momento, que vocês possam esquecer o coronavírus, possam esquecer tudo que aflige a mente de vocês, e deixa Deus falar com vocês. Essa passagem vai falar de Pedro e João.
dois apóstolos de Cristo, e eu creio que um dos dois mais importantes no seu colégio apostólico. Pessoas diferentes. Para quem conhece a história sabe que Pedro era um cara com um jeito bravo, né? De muitas palavras, talvez palavras duras, palavras que pessoas não gostassem de ouvir, palavras verdadeiras, né? Que hoje nos nossos dias é mais fácil a gente omitir algumas coisas, e aí a gente vai ser a melhor pessoa desse mundo. E João já era diferente. João era um cara tranquilo, um cara calmo, um cara que a palavra de Deus diz que nos últimos dias de Jesus ele reclinou o peito, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Então eram pessoas diferentes. Mas eu começo aqui a dizer que pessoas diferentes, se o propósito for o mesmo, essas pessoas vão dar certo. Se o propósito dessas pessoas for um único propósito, o gênio pode ser diferente, a caminhada pode ser diferente, mas lá no final tudo vai se ajeitar, porque o propósito é Cristo Jesus. E Pedro e João tinham acabado de sair da maior convenção desse mundo, a convenção de Atos 2. Quem conhece essa convenção foi a festa de Pentecostes, onde lá a palavra diz que mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, através da pregação do apóstolo Pedro. E eles acabam de sair desse lugar, e eles não fazem como alguns crentes de hoje em dia fazem, né? Eu recebi um milagre, eu vou ficar um mês sem ir na igreja, que está tudo certo. Não, eles foram impactados com o poder do Espírito Santo, e eu creio que no outro dia ele já estava no templo, orando e buscando a presença de Deus, orando e louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. E imagine o jeito que esses apóstolos estavam indo para aquele lugar, né? Eu creio que um perguntava para o outro: João, você viu o que aconteceu ontem? E Pedro falava: vi. Pessoas falaram em línguas, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, pessoas foram modificadas, né? E ali eles iam confabulando. E no final desse trajeto existia um coxo. Existia um coxo. E eu fui buscar a respeito disso, e eu sempre achei que coxo e paralítico era a mesma coisa. E não é. Tem uma diferença grande. O paralítico é aquela pessoa que não anda. Ela tem uma debilidade e ela não consegue andar. E o coxo na Bíblia, ele quer dizer uma pessoa manca, ou uma pessoa que tem alguma dificuldade, mas essa pessoa consegue se locomover. E aqui a palavra de Deus começa a nos dar subsídios e ensinamentos. A palavra vai dizer que esse coxo, ele tinha amigos, porque a palavra diz que todos os dias esse coxo era colocado no templo Formosa, e se ele era colocado naquele lugar, algumas pessoas levavam ele lá, e essas pessoas eram amigos desse coxo, amigos que e na maioria das vezes existe nas nossas vidas também, são os facilitadores, pessoas que não costumam, para nos agradar, a falar o que tem que ser falado, a falar a verdade. Muitos amigos hoje no nosso meio preferem deixar de falar alguma coisa, prefere deixar de te repreender, e passa por cima de muitas coisas erradas que você está falando, para continuar com a tua amizade. E eu venho falar para vocês nessa noite, que o verdadeiro amigo, ele fala tudo que tem que se falar. E se você tiver algum amigo igual o amigo desse coxo, se afaste dele, porque se nós formos ler o texto, esses amigos do coxo não eram amigos verdadeiramente, porque amigo, se fosse amigos do coxo, na primeira vez que o coxo pediu para levar ele lá, eles tinham falado: cara, mas você não precisa continuar dessa vida sempre, você consegue andar, você não precisa ser um pedinte de esmola não, você tem saúde, você é somente um coxo, um manco, um cara que tem algum problema, mas você consegue ter uma vida normal. Mas não, eles preferiam levar o coxo todos os dias lá, o coxo pegava alguma moedinha, talvez repartiam com eles, e no final da tarde eles iam e buscavam esse coxo novamente, né? E o tempo foi se passando,
eu não sei, porque a Bíblia não dá data, mas eu creio que já fazia muito tempo que esse coxo era levado na porta do templo Formosa, e todos os dias ele recebia moeda, todos os dias ele recebia coisas que davam para ele. E Deus falou muito comigo nessa tarde, meus irmãos. Esse coxo estava recebendo a mesma coisa que na maioria das vezes nós estamos dando para os nossos irmãos, esmola. Nós não estamos dando tudo que nós podemos dar, nós estamos dando aquilo que nos está sobrando. E eu não estou falando só de comida não, eu estou falando de tudo que engloba o mundo cristão. Eu estou falando de oração, eu estou falando de você ter uma vida em comunhão com o teu irmão, porque a comunhão não é só nós chegarmos aqui na porta do templo e dar graça e paz para ele, não, isso é o mínimo que nós possamos fazer. A comunhão que nós temos que ter é em todos os aspectos, inclusive quando nós temos que chegar no nosso irmão e falar: cara, se você for por esse caminho aqui, você vai errar. Se você for por esse caminho aqui, a tua vida vai ser muito ruim. Esses amigos do coxo, eles nunca deram uma palavra de repreensão para o coxo, eles sempre facilitaram a vida para esse coxo, sempre se tornaram a vida do coxo, aos olhos dos homens, uma vida muito boa. Ele tinha uma dificuldade, mas todos os dias ele saía do templo com dinheiro. Talvez esse dinheiro daria para ele se sustentar, que eu creio que daria. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, aí fora, com as pessoas que precisam da palavra de Deus? Será que nós não estamos a cada dia mais dando esmola para esse povo que está aí fora? E eu falo isso agora, eu falo da nossa igreja aqui. O que nós temos feito para esses irmãos que congregam conosco? E eu estou falando, começando por mim. Quantas pessoas que nós já vimos entrar na nossa igreja, entrar e sair, e nós nem sequer sabe o nome dessa pessoa. Ah, Anderson, mas isso é culpa do pastor. Não, a culpa é de cada um de nós. A obrigação do pastor é preparar a palavra e pregar. Que tipo de coisa, que tipo de alimento, que tipo de coisas que nós estamos oferecendo para os nossos irmãos? Sabe, hoje o que nós mais vemos é uma falsidade muito grande no nosso meio. E no nosso meio, que eu digo, não é no Ministério Palavra de Vida, é no meio cristão. E eu não estou vindo aqui para criticar a placa de igreja, não. É que precisa ter uma mudança no nosso meio, precisa ter uma transformação no nosso meio. Nós não podemos ficar dando esmola. Nós não podemos chegar na nossa casa, ter o conforto da nossa casa, a cama quentinha para a gente dormir, o alimento, seja ele uma picanha ou um ovo, mas nós temos, e nós esquecer do que está lá fora. Não, isso não é o papel de cristão, isso não é um alimento saudável, isso é somente esmola. E nós vamos ser cobrados por essas esmolas que nós estamos dando para os nossos irmãos. Eu vou falar de mim, eu já falei isso aqui, talvez alguém não ouviu, né? Não estava no culto. Um dia aconteceu isso comigo. Eu e o pastor Juan no carro, e ele nem percebeu na hora, e depois que eu contei para ele, paramos ali naquele sinaleiro do Laranjão, e veio um rapaz pedir dinheiro para mim. Eu estava de terno, a gente estava de terno, voltando lá da sede, e eu sempre dou, sempre ajudo, né? E ele falou: meu irmão, me dá uma moedinha. Eu falei: rapaz, eu não tenho. Naquele dia de verdade eu não tinha, né? E ele falou: Deus te abençoe. E eu falei: amém. Ele deu 3 passos para lá e voltou. Ele falou: faltou só uma coisa você me falar. Eu falei: o quê? Que Jesus me ama. Um cara que para os nossos olhos é a escória da sociedade, porque é isso que nós pensamos, né? O cara está lhe pedindo, ele não presta para mais nada.
E ele me evangelizou naquele momento. Ele falou algo que eu deixei de falar para ele. Quantas vezes no nosso dia, meus irmãos, nós não deixamos de expressar aí fora o amor de Cristo? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus mudou a tua vida e Ele pode mudar a vida das pessoas também. Isso não é o papel só do pastor, não é o papel só do diácono, não é o papel só do músico, não. É o papel do cristão. A palavra cristão significa seguidores de Cristo. A qual Cristo que nós estamos seguindo? Isso tem queimado no meu coração, meus irmãos, e até me perdoe, né, se eu falar coisa aqui que desagrada alguém, mas não fique bravo comigo não, fique bravo com Deus, né? Nós temos que parar com esse negócio de ser aquele crente domingueiro. Não está bom a gente vir na igreja só de domingo, aliás, não está bom a gente adorar a Deus só de domingo, não. A nossa adoração ela tem que ser incessante. Você está no teu trabalho, você tem que estar adorando a Deus. Você está na escola, você tem que estar adorando a Deus. Ah, Anderson, mas como que eu adoro a Deus? Através das suas atitudes. Quais que estão sendo as nossas atitudes? Aqui é muito fácil ser crente. Aqui é tranquilo, é de boa ser crente aqui. Aqui todo mundo é crente. Todo mundo canta um hino. Todo mundo dá paz do Senhor. Eu olho daqui de cima e nós aqui também. Talvez a gente vê até uma auréola na cabeça de nós, né? Parece anjos. Mas e aí fora, o que nós estamos fazendo? O que nós vemos aí fora, meus irmãos, é crentes se degladiando em Facebook, em WhatsApp, brigando entre si, quem fez mais, quem fez menos. E o intuito não é esse. A palavra de Deus diz que o que a tua mão direita faz, a outra não vai precisar saber. Como foi falado, eu e o pastor Juan, a gente participou lá de uma conversa lá na sede lá. E pessoas hoje em dia que talvez dá um pacote de sal e vai lá e tira selfie, tira foto, e eu estou dando, não. Faz em secreto, ninguém precisa tocar trombeta de nada. Ninguém precisa saber das nossas migalhas, porque tudo o que nós fizermos, seja o maior dinheiro possível, é migalha, se comparado ao que Jesus fez por nós no alto daquela cruz. Nenhum dinheiro do mundo paga o que Cristo fez por nós. Ele foi moído para que nós pudéssemos estar aqui de máscara hoje. Ele foi dilacerado para que hoje nós pudéssemos falar que nós somos criaturas de Deus. Eu sei que essa palavra talvez vai de encontro com alguns aqui, e talvez vocês estão pensando, mas nossa, um domingo o Anderson vem falar disso. Mas é disso que nós estamos precisando. Templos nós temos, olha que bonito, roupas bonitas, as mulheres toda maquiada, todo mundo bonito aqui, mas e a nossa essência verdadeira? Nós estamos, na maioria das vezes, sendo como esses amigos aqui do coxo, sendo como esses caras, uns facilitadores. E eu venho dizer para vocês, no nome de Jesus, ninguém precisa de nós, as pessoas precisam do que tem em nós, e o que tem em nós é o Espírito Santo. É disso que o mundo aí fora precisa. Como eu sempre digo, nós temos que ser a Bíblia que o mundo lê aí fora. A partir do momento que alguém olha para nós, eles têm que ter o confronto e falar: aquele ali é um cristão, aquele ali é diferente. E aí vem a pergunta: é isso que está acontecendo com nós?
principalmente comigo, porque quando eu prego, o primeiro ouvido é o meu. É isso que eu estou sendo aí fora, um exemplo de cristão. Como a missionária Elaine disse, essa igreja era para estar lotada, meus irmãos. E eu falo isso sem medo nenhum, porque hoje eu vi no Facebook, eu vi no status, mais de 10 irmãos da nossa igreja em festas, viajando, e nada contra isso, nada contra, cada um faz o que quer, né? Mas qual é a diferença de festejar e vir na igreja? O vírus não é o mesmo? Nós estamos querendo a bênção, mas o abençoador fica ali de lado. A hora que der tudo certo, eu vou ao teu encontro de novo. Aquilo que foi feito no alto da cruz está ficando para trás, meus irmãos. Está ficando em segundo plano. O que Jesus fez por nós está virando história da carochinha, infelizmente. Eu sei que para a maioria não, mas para alguns está virando. Nós não temos mais respeito com as coisas de Deus. Nós não temos mais intimidade com Deus. Nós gastamos todo o nosso tempo com coisas supérfluas, e para as coisas de Deus nós nunca temos tempo. Essa é a verdade. Não adianta a gente querer mascarar. É isso que nós estamos fazendo, o mesmo que aquelas pessoas que passavam diante daquele coxo faziam, dava esmola. É essa esmola que nós estamos dando para Deus. E aí fora nós estamos sendo os facilitadores do coxo. Nós estamos vendo o nosso irmão, a nossa irmã morrendo no pecado, burlando por dentro, mas nós não somos capazes de falar: muda a tua história, muda a tua vida, Jesus te ama. Se você continuar dessa maneira, você não vai ter salvação. Esse lado que você está indo está errado. Não faz isso não. Jesus te ama. Vai por esse caminho aqui, ó, que você vai vencer. Vai por esse caminho aqui, ó, que você vai ter vitória. Não. Se é uma amizade que algumas vezes nos traz algum benefício, a gente finge que não está vendo. A gente passa por cima de tudo aquilo. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos ser cobrados por isso. Mas existia duas pessoas que eram diferentes, que faziam diferença. E esses dois vêm ao encontro desse coxo, Pedro e João, dois loucos da história, né? E eles chegam diante desse homem. Pedro, vocês conhecem a história, foi o discípulo depois de Paulo, que eu creio que é o mais famoso, né, no meio do evangelho. É um cara que fez muitas coisas boas para o nosso cristianismo, mas ele errou demais. Ele foi um cara que um dia Jesus chegou até ele, naquele ato de lavar os pés, que eu acho que é o ato mais sacro que já existiu. O homem mais puro do mundo, ajoelhado, lavando o pé de pecadores. O Deus das nossas vidas, lavando pés de simples pecadores. E Jesus chega até Pedro e fala: Pedro, eu quero lavar teu pé. E ele fala: não, eu não sou digno que o Senhor lava meu pé não. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, mas se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. E ele vai e se joga: então me lava meu corpo inteiro, porque se é para ter parte contigo, eu quero que o Senhor lave meu corpo inteiro. Pedro é um cara que um dia o barco estava em alto mar, e lá na frente os discípulos falam: é um fantasma. E todo mundo apavorado. E Pedro grita:
Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala, então vem. E vocês imaginem o mar, o jeito que era, tempestade, vento e água. E Pedro não pensa duas vezes, pula naquela água e vai de encontro com Jesus. Ah, mas ele afundou. Mas do começo até o fim da humanidade, a única pessoa que quebrou a lei da gravidade é Pedro. Pedro é aquele cara que um dia Jesus tem uma discussão com alguns discípulos, e os discípulos estavam indo embora, né? Porque Jesus não teve só 12, teve mais de 120, e os discípulos estavam indo embora, e Jesus olha para ele, para os 12 e fala assim, vocês querem também? Pode ir. E Pedro olha para Jesus e fala assim, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem as palavras de vida eterna? Esse é o apóstolo Pedro, que vai ter um encontro com esse coxo, e o coxo está sentado, e ele imagina que vai ser a mesma coisa, e vai vir gente, vai dar moeda para ele, e ele já está acostumado todos os dias, todos os meses, a acontecer a mesma coisa, mas naquele dia, algo diferente ia acontecer naquele lugar. Naquele dia, duas pessoas diferentes iam de encontro com o coxo, duas pessoas transformadoras de vidas iam ter com aquele coxo, e a vida dele ia ser mudada para o resto da eternidade, e a história dele ia ser colocada num livro, o livro mais importante da história. E a palavra vai nos dizer que Pedro chega de encontro, Pedro e João chegam de encontro com o coxo, e o coxo estende a mão para pegar uma moeda, e era um ato normal de se fazer, todo mundo chegava, dava uma moeda, não tem compromisso nenhum, pega e vai embora. Ó, eu fiz minha parte, dei uma moeda e vai embora. Mas aqueles dois chegaram e falaram, o que você quer, coxo? Eu quero uma moeda. E Pedro e João, a palavra diz que fita os olhos no coxo. Eu creio que nesse momento o poder de Deus deve ter tomado conta deles, e esse coxo deve ter começado a tremer naquele lugar ali. Esses são diferentes, esses não vão dar somente uma moeda para mim, esses vão fazer algo diferente, porque talvez era isso que esse coxo precisava, alguém que tivesse alguma atitude diferente, alguém que tivesse alguma atitude contrária. É isso que o povo está esperando de nós, uma atitude diferente, uma atitude transformadora. Nós não podemos ser influenciados por o mundo, nós temos que influenciar essas pessoas. Eu costumo dizer, e talvez alguém ache que eu estou errado, mas eu sei que eu não estou. Se for para a gente estar na igreja, para ser crente meia boca, é melhor a gente rasgar a Bíblia e ir para o mundo, porque senão a gente vai morrer, vai para o inferno e vai pensar assim, por que eu não aproveitei lá no mundo? Não fica brincando de ser crente, meu irmão. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós adorar a Deus 1% é uma coisa insignificante, mas se a gente der uma brecha de 1% para o diabo, ele acaba com a nossa vida. Ele acaba com a nossa vida. E o coxo olha para Pedro e João e fala assim, eu quero uma esmola. E Pedro olha para eles e fala assim, olha para o coxo e fala, coxo, hoje a tua história vai mudar. Hoje eu não vou te dar dinheiro, hoje eu vou te dar algo que ninguém nunca deu, mas a partir de hoje a tua história vai mudar, a tua vida vai ser transformada. Eu vou te dar o que ninguém nunca te deu. Eu vou te dar o que somente o Espírito Santo pode fazer. Eu vou fazer algo aqui que somente o Deus dos deuses pode fazer. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, essa palavra é tão séria
que se passarmos uma leitura aqui rápida, a gente vai achar que a partir do momento que Pedro falou isso, o coxo levantou, mas não foi não. A palavra diz assim, que Pedro dá essa ordem, levanta e anda, e deu a mão para o coxo, pegou na mão, e levantando o coxo deu um salto, e gritou, estou curado. Nós não podemos dar somente a palavra que Deus vai fazer, nós temos que ajudar essa pessoa até que Deus faça. A conversão não é do dia para a noite, meus irmãos. A transformação não é de uma hora para outra. Eu falo isso por experiência própria. Hoje o pastor Juan na escola dominical fez uma pergunta e ele ficou até abismado com a resposta de alguns aqui, né? Tem pessoas que talvez está na igreja há 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas elas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus ainda. Ah, Anderson, mas isso não acontece. Acontece. Eu fiquei 13 anos desse jeito dentro da igreja, brincando de ser crente. O irmão Tim conviveu comigo por todo esse tempo. A gente trabalhava no mesmo trabalho, e todo dia eu chegava lá na máquina que ele trabalhava contando uma novidade para ele do que eu tinha feito. E eu falava assim, achando que eu era a melhor pessoa do mundo. E eu estava acabando com a minha vida, sabe? Acabando com todos os planos que Deus tinha na minha vida. Eu posso falar com todas as certezas para vocês, meus irmãos, eu sou um milagre de Deus, de estar aqui nessa noite. O inimigo fez todas as propostas para mim, o mundo fez, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu demorei, mas hoje eu posso falar que Ele transforma vidas. Hoje talvez eu sou motivo de gozação entre as pessoas que eu convivo, né? Quando eu falo que eu vou para o culto, ou eu falo que eu vou fazer algo na igreja, mas você só pensa em igreja, cara, mas você só vai para a igreja, tua vida é igreja. Só que quando eu falava que eu ia para o mundo, ia fazer coisa errada, ninguém nunca chegou e falou, Dendem, você só fica no mundo, cara, você só fica fazendo coisa errada. Cuidado com essas pessoas que a gente acha que é nossos amigos, meus irmãos. Cuidado. Teu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Esse nós podemos confiar. Nós precisamos dar a mão para essa pessoa que precisa de ajuda. Nós precisamos fazer um acompanhamento gradativo com ela. Nós não podemos ver o mundo dessa maneira e a gente continuar na mesma situação que a gente se encontra. Se nós, meus irmãos, não fazemos a diferença, quem que vai fazer? Eu disse para vocês no começo, eu não ia trazer aqui nada de diferente. É uma palavra que todo mundo conhece, uma palavra simples, mas que eu creio que está tocando o coração de cada um aí. Talvez essa palavra está incomodando você. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus, meu irmão? Aquele primeiro amor de quando você se converteu, quando você jejuava, quando você fazia planos para Deus, junto com Deus, quando você entrava no teu quarto e esquecia da hora, ficava lá 2, 3 horas orando, e esquecia o tempo passar. Faz quanto tempo que nós não fazemos isso? Nós precisamos dar uma alavancada na nossa vida cristã, na nossa vida ministerial. Eu creio que aqui, todos aqui pensam em ser alguma coisa, pensam em ajudar o pastor, e ser alguma coisa que eu digo, não é ser pastor, não é ser diácono, não, é ser servo, porque foi para isso que nós fomos chamados, para ser servos. Nós não fomos chamados para sair aí
e falar palavras bonitas e engrandecer o seu nome. Não, nós nascemos nesse mundo para engrandecer o nome de Cristo, para fazer a diferença. Deus confia na gente, meus irmãos. Deus conta conosco. Como a missionária Elaine disse aqui, eu sei que o momento é de desespero, né? Um momento de instabilidade. Eu creio que os que trabalham aqui estão com medo de ser demitidos. Os que não trabalham estão pensando como que vão fazer. Mas nós precisamos crer no Deus que a gente serve. Como ela disse, o salmista falou aqui, através da boca dela: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em dinheiros, outros em armas, mas nós temos que confiar no Deus da nossa salvação. Não existe uma promessa para as nossas vidas que nós não vamos passar pelo vale. Não existe. Eu já procurei, você pode procurar, não existe. A vida do crente é de luta, é uma vida que é complicada, mas Deus nos dá a promessa que todas as vezes que nós passar pelo vale da sombra da morte, a presença dele vai passar conosco lá. Eu tenho conversado com a missionária Elaine a respeito da amiga dela, né? Se encontrava enferma. E hoje, a hora que ela me deu a notícia, ainda eu falei para ela, não sei se ela leu, fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus daquele jeito. A hora que ela falou, ela está curada, eu me arrepiei todinho. Sabe por quê? E eu vou falar uma coisa aqui, talvez vocês vão se espantar. Hoje em dia está difícil a gente ver Deus curar alguém. Mas Deus não faz. Deus continua o mesmo. Quem mudou foi nós. Eu vou falar algo aqui, não precisa responder para mim, responda para você. Faz quanto tempo que vocês não vê um morto ressuscitar? Aliás, quem já viu aqui um morto ressuscitar? Faz quanto tempo que você não vê um paralítico andar? Um canceroso ser curado? Sabe por que isso não acontece? Por nossa culpa. Quem tem que exercer a fé somos nós. Quando Jesus chegou em Betânia, existia um rapaz chamado Lázaro que estava morto há 4 dias. Todos conhecem a história. E a irmã dele fala: Jesus, se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E a pedra já estava naquele lugar. E Jesus dá uma palavra de ordem: tire a pedra. Se vocês lerem, Jesus não vai lá e não tira a pedra a ele fala: tire a pedra. Sabe o que ele quis dizer com isso? Eu faço milagre, mas quem precisa tirar a pedra é você. Nós estamos esperando Deus tirar a pedra, fazer o milagre, pegar na mão e jogar no nosso colo. E não é assim. Não é assim. Nem sempre vai passar pela nossa vida Pedro e João, onde a história diz que a sombra desse rapaz curava as pessoas. Por onde ele passava, a sombra dele ia curando os enfermos. Talvez nós não vamos nos deparar com eles, então nós precisamos exercer a nossa fé, porque Jesus nos deixou uma promessa: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo em meu nome e eu vou conceder. Só depende de nós, meus irmãos. Só depende de nós. Nada é impossível para Deus. Nada.
Quando eu disse aqui que milagres não acontecem no nosso meio, eu creio que a maioria sabe, eu perdi minha mãe há 2 anos por conta de uma enfermidade. E é uma dor muito triste. Você vê aquela pessoa que você mais ama dentro de um caixão. Ah, Anderson, mas a tua fé não curou ela? Eu fiz o que eu pude, meus irmãos. Até o momento dela ser enterrada, eu estava crendo que ela ia levantar daquele caixão. Ah, mas não acontece? A vontade de Deus tem que ser soberana. O milagre não é uma regra em nossas vidas. Não é porque nós somos crentes que o milagre tem que acontecer. Mas a nossa fé, ela tem que ser exercida. O nosso modelo de cristão, ele tem que ser colocado em xeque. Nós temos que fazer a nossa parte. E a cura, a transformação e a libertação vem do alto. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Porque eu creio que se a nossa parte for feita, Deus vai bradar do alto e a vontade dele vai ser feita. Então a palavra que eu tinha essa noite, meus irmãos, é essa: não vamos ser inadimplentes com a obra e com as coisas de Deus. Que nós possamos, se você estava com alguma dificuldade, se você estava entristecido com alguma situação, se você estava pensando em desistir, que essa noite você possa ter uma mudança de atitude, que você possa ter uma mudança nos teus atos, porque tem pessoas aí fora precisando de nós. Guarde essa palavra. Hoje nós temos muito, o ouro e a prata, mas nós não estamos tendo o levanta e anda. O levanta e anda está virando um artigo de luxo no nosso meio. E para ter um avivamento nesse país, nessa cidade, nesse estado, depende de cada um de nós. Eu quero, antes de eu morrer, eu quero poder orar e um paralítico levantar. Eu quero poder orar e um morto ressuscitar através da minha oração. Eu quero poder ter o prazer de chegar aqui um dia o pastor perguntar: quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? E eu quero ter o orgulho de falar: esse ano eu ganhei 20, 30, 40 pessoas para Jesus. Nós temos que ter essa vontade. Isso tem que falar mais alto no nosso coração. Se você está gastando o teu tempo com coisas, gastando mais tempo com coisas que não são de Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada. Eu sinto em te falar, mas alguma coisa está fora do lugar. Então que nessa noite, meus irmãos, nós podemos ter um despertamento. Nós podemos ter uma transformação em atitudes e em atos. Que nós possamos ser os mensageiros de Cristo aí fora. E que nós venhamos ser Pedro e João para disseminar o Evangelho, para não dar ouro e nem prata para ninguém, mas para nós darmos vida para essas pessoas, para nós darmos restauração, transformação de vida, porque é para isso que nós fomos chamados. Que Deus abençoe a vida de cada um, que nós possamos passar por essa pandemia dando glória ao nome de Jesus, que isso sirva para muitas coisas, para grandes aprendizados, que não sirva somente para a gente se entristecer, para a gente ficar preocupado, não, que isso possa servir para você ter uma comunhão a mais com a tua família, que isso possa servir para você ter uma comunhão a mais com o teu irmão, aquele irmão que fazia tempo que você não via, liga para ele,
Fala de Deus para ele. Ah, Anderson, mas eu já falei e não adiantou. Fala de novo. Você também, eu tenho certeza que você não veio para a igreja na primeira vez que te chamaram. O processo é demorado e doloroso, mas lá na frente a nossa alegria por ter conseguido o nosso objetivo é muito grande. Hoje eu olho para pessoas que eu trouxe para Cristo, que através da minha vida veio aos pés de Jesus, e é uma alegria muito grande. Que nós possamos fazer isso também, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.